Meu exército brasileiro. Essa frase, dita por Jair Bolsonaro, representa a possibilidade concreta de risco ainda maior à frágil democracia brasileira. O meu exército, a minha marinha, o meu exército e a minha aeronáutica. O meu exército não vai para a rua para obrigar o povo a ficar em casa. O meu exército brasileiro não vai às ruas para agir contra o povo. O meu exército não vai para a rua para cumprir decretos de governadores. Antes de começar esse vídeo, não esqueça de verificar se você continua inscrito nesse canal, de curtir, acionar o sininho para ser avisado quando subirmos novos vídeos e compartilhar, caso ele seja relevante para você. Assim, ele vai poder chegar a outras pessoas. Meu nome é Heloísa Galdino. E aí, vamos conversar? No Brasil dos últimos anos, com a política cada vez mais polarizada, tem sido comum a gente perceber em movimentações de rua a presença de pessoas que, vez ou outra, aparecem em manifestações defendendo o retorno da ditadura militar. Provavelmente, elas não conhecem a história e nem o significado da ditadura militar que foi instalada no Brasil em 1964 para nossa vida social, econômica, política e para o sistema democrático. Essa defesa, ela tem um peso muito grande se pensarmos nessa história recente do Brasil e no movimento do começo dos anos 80, que significou exatamente a redemocratização do Brasil. Essa polarização e as consequentes crises políticas que nós vivemos nos últimos anos e nos últimos processos eleitorais nos levaram à eleição de 2018, em que a gente teve a ascensão da chamada ultradireita, representada pelo atual presidente Jair Bolsonaro. O problema é que, desde que ele tomou posse, e ainda durante a própria campanha, ele fazia apologia ao chamado golpe militar de 64 e tratava as Forças Armadas e o Exército como algo que poderia ser dele, sendo chefe de Estado e comandante em chefe dessas Forças Armadas. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Ponto final. No segundo ano do seu mandato, com a pandemia e o clima de tensão que se formou no Brasil, para além da crise sanitária, da crise econômica decorrente dela, uma crise política se instalou no país. E essa crise perdura e se agudiza cada vez mais. Ao longo de 2020, a gente viu o presidente do Brasil envolvido em manifestações que colocavam o tempo inteiro a democracia em risco, a vida dos brasileiros sob ameaça e o tempo todo um flerte com a possibilidade de um golpe ou a possibilidade de um sistema autoritário de governo. O ápice dessa situação se deu com a presença do ex-ministro da Saúde, Pazuello, numa manifestação no Rio de Janeiro, uma manifestação tipicamente político-partidária, inclusive com uma conotação de antecipação do processo eleitoral do ano que vem e que levou a um grande questionamento por parte da imprensa, da sociedade civil organizada, dos partidos progressistas a respeito da quebra de dois dos pilares que são fundamento das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina. A atitude do ex-ministro Pazuello tem total relação com insubordinação e indisciplina. E o que é pior, esses questionamentos com relação à prática dele acabaram tendo, por parte do comando do Exército, a não punição. E o resultado desse processo? Nada. Simplesmente, o comando do Exército deixou de punir um general da ativa que participou de um ato político eleitoral. Isso é muito grave. É grave, sobretudo, porque as Forças Armadas, elas não pertencem ao presidente de plantão. As Forças Armadas, elas são órgãos do Estado, não são órgãos políticos, nem são órgãos de governo. Elas são as forças que mantêm a segurança nacional e a ordem dentro de um país. As Forças Armadas, elas existem como aparato do Estado e pertencem, portanto, à nação ou às nações. O que está acontecendo no Brasil
tem uma gravidade ainda maior quando a gente pensa que o presidente, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, vai para as ruas com frequência e usa o termo meu exército. Não, nem o exército, nem a marinha, tampouco a aeronáutica podem pertencer a um presidente. Muito menos a um presidente que tem na sua postura tentativas de instalar um Estado autoritário. E mais, pensando exatamente em Jair Bolsonaro, ele próprio foi expulso do exército por indisciplina. Logo, o risco maior à democracia e à ordem social estão na pauta do dia. E eu diria mais, se órgãos de imprensa, analistas, começam a falar em risco à democracia, em risco à ordem institucional, a gente percebe com esse movimento que aconteceu com relação à não punição de Pazuello, que esse risco não é iminente, ele está posto e pode se agravar ainda mais se as forças democráticas, se a sociedade organizada, se o próprio Congresso Nacional não tomar atitudes com relação a essa questão. Porque você pode não saber, mas existe no Congresso Nacional tramitando uma proposta que limita a presença dos militares, a presença de membros das Forças Armadas em governos ou no governo federal. Não é que limite, na verdade. Não deveria ser permitido que nós tenhamos, como temos hoje no governo Bolsonaro, a presença de tantos militares no poder público, uma vez que se confunde o papel que elas têm de órgão do Estado com representantes de força política que no momento governam o Brasil. Além disso, a insubordinação e a indisciplina contaminam outros órgãos de segurança no Brasil. É só olhar o que está acontecendo com as polícias militares. E não é num estado isolado. É claro que ela é mais aparente em estados como o Rio de Janeiro, mas tem pipocado em vários pontos do país, em Goiás, no Amazonas, em Pernambuco. E a gente está percebendo claramente o que pode acontecer com a nossa vida social quando aparatos militares, como as polícias, elas deixam de entender o seu real papel, que é defender os cidadãos e, ao invés de fazer isso, acabam atacando a livre manifestação de opinião ou a participação em atos políticos, como o que aconteceu no dia 29 de maio. Nós estamos em estado de alerta. É muito importante que os setores políticos, os poderes constituídos, o judiciário sobretudo, o judiciário, porque é só perceber que o próprio STF entra na lista das instituições que são ameaçadas, né, por uma possibilidade ou uma tentativa e um flerte de Estado autoritário. Esse alerta, ele é fundamental, sobretudo se a classe política, aquela que tem mandato, que atua no Congresso Nacional, assuma o seu papel e perceba que já passou da hora da gente dar um freio nesse flerte e nessa tentativa cada dia mais clara de relação do governo federal com o autoritarismo. E esse alerta tem relação direta com o que está acontecendo com o ex-ministro Pazuello, ainda sendo investigado pela CPI da Covid no Senado. Ele que, inclusive, ao invés de ser punido pelo comando do Exército, ganhou um cargo no governo federal, um novo cargo, como se fosse um prêmio por ter participado de ato político eleitoral. Desmoralizou o Exército, desmoralizou as Forças Armadas e coloca em risco a nossa cada dia mais frágil democracia. Além disso, é hora da gente chamar o feito à ordem. Jamais um presidente da República pode chegar em atos políticos e tratar o Exército como algo particular, seu. Meu Exército Brasileiro. É assim que Bolsonaro se refere às Forças Armadas e ao Exército que não pertence a ele, mas pertence ao Estado brasileiro. Esse Estado que ele, cada dia, coloca em risco como se quisesse sequestrá-lo para ele e para os seus filhos.